Boa tarde, pessoal. Sou Marcos Freitas, sou consultor de inteligência de negócio no Grupo Consciência e a gente vai bater um papo agora sobre jornada do cliente, experiência do cliente como um todo. A gente teve um dia bem rico falando sobre a questão de distribuição, questão de produção, questão cultural, e agora a gente vai para o final da ponta, eu diria, que é a experiência que o cliente tem, principalmente na exibição, assim, no sentido de ir ao cinema. E para isso a gente tem aqui dois convidados super especiais. O Rodrigo Tavares, mentor e consultor com muita experiência em Customer Experience, e a Helena Aslan, que é diretora na Bird, que é uma empresa focada em IA e inteligência de feedback do cliente. E a gente vai bater um papo aqui sobre como a gente pode pensar a experiência do cliente no cinema. E só uma anedota, é curioso porque eu sou ex-aluno da SPM e da última vez que eu estive nesse palco eu estava no meu PGE, coisa que talvez vocês daqui a alguns anos estejam. E eu derrubei uma água em mim e eu espero que isso não aconteça hoje de novo. Então, vamos lá. Cuidado com a água. Cuidado com a água, porque foi bem ridículo. Mas, começando do início, assim, para a gente estar todo mundo na mesma página, até porque a gente tem pessoas aqui dos mais diversos setores do cinema e fora dele, quando a gente pensa em jornada do cliente, experiência do cliente, o que é isso na visão de vocês dois? Sendo cavalheiro, a Helena primeiro. Olá, pessoal, boa tarde, muito prazer, muito bom estar aqui, obrigada pela introdução. Bom, se vocês pesquisarem no Google o que é jornada do cliente, o que é Customer Experience, vocês vão encontrar conteúdos muito densos sobre isso. E eu gosto de deixar a coisa muito mais simples, tá? Porque a gente vive jornadas o tempo todo e a gente não percebe, né? Uma jornada do cliente começa no pensamento e termina no pensamento também. E eu vou explicar. Toda vez que você pensa em algo, tomar uma decisão de ir ao cinema, por exemplo, é ali que você já tem que estar. Se você tem um cinema ou se você é um distribuidor, você já tem que estar ali, nesse processo de decisão. Na primeira parte do pensamento, já tem que se fazer presente, né? E por que na última etapa também, né, o último pensamento? Porque é quando você vai registrar essa memória, né? É quando você vai sedimentar o que você viveu, de uma forma positiva ou não, e isso vai fazer com que você, inclusive, seja um promotor ou detrator, que é outra coisa que a gente vai falar mais adiante aqui, que é como você mede essa jornada, a saúde dessa jornada, né? Então, para mim, jornada é isso, é o que você consegue despertar de pensamento, de decisão, e como que, no final, isso se reflete na pessoa. E aí, o meio do caminho tem uma receita enorme de coisas para a gente fazer, que eu vou passar para o meu colega Rodrigo, que vai complementar. Vamos somando aqui, né, os conhecimentos e as vivências aqui. Era um prazer estar aqui, né, com o Marcos, com a Helena, agradecer o Cauê também pelo convite. Eu fiquei muito feliz de estar aqui nesse evento quando eu fui convidado, o Cauê sabe disso, a gente fez um call, estava todo entusiasmado, porque eu sou cinéfilo, adoro cinema, assim, desde criança, né, tenho memórias incríveis de cinema, assim, cinema como não é hoje, cinema como era antigamente. Pasmem, era possível chegar no cinema, estar lotado e não ter lugar para sentar. Né? Eu assisti Superman 3 com meu pai e com a minha mãe sentado na escada do cinema. Né? Pô, mas Rodrigo, como é que isso acontece? Né? Porque antigamente não tinha lugar marcado e antigamente você podia terminar uma sessão e continuar na sessão. Né? Para poder ver o filme de novo. Acontecia isso, né? Até inclusive quando você perde um pedaço de um filme, você podia fazer. Eu fiz isso com Jurassic Park. Em 93, né? Eu marquei para ir com uma mocinha que eu queria namorar com ela, tudo mais, né? E eu cheguei na hora, que eu sou chato, mas ela atrasou. Né? E aí a gente entrou, já estava com 15, 20 minutos de filme. Aí, putz, acabou o filme, pô, precisamos ver o começo, né? Ficamos lá no cinema e vimos o começo do filme e saímos lá no Astor, perto da Paulista. Então, cinema, e eu não namorei com ela, tá? Só para deixar enfim, acontece, né? Faz parte da vida. Mas é uma alegria estar aqui. Cinema é uma coisa muito, muito marcante, emocional e toca muita experiência, né? Acho que a Helena já tocou muito bem, né? E aí, Marcos, na minha visão, experiência ou jornada do cliente, e também trazendo um pouquinho de conceito, que eu sou professor, né? Algumas já dei lá na Unisa, na Conquer, várias escolas e também escola de experiência do cliente que eu estou hoje, além de ser executivo de mercado, né? Jornada, né? O conceito de jornada é uma coleção de experiências. Que a Helena bem colocou, né? Ela começa ali
numa memória, num pensamento, né? Pô, quero viajar, quero comprar alguma coisa, eu quero ir no cinema, ela termina com uma outra memória no fim, que é a que você leva, né? Mas ao longo desse ponto inicial e ponto final, tem vários momentos da verdade, né? O momento da verdade é quando você põe à prova a experiência, né? Pô, estou indo para o cinema, pô, eu vou escolher o filme, eu vou entrar no site, no aplicativo, eu vou no próprio cinema, eu vou pagar, eu vou pegar o ingresso, eu vou entrar na sala, escolher a pipoca, receber a pipoca, ou receber a pizza, ou a cerveja, ou o vinho, depende da sala que você vai, sala VIP, tem a exibição em si, a poltrona, a qualidade do som, a qualidade do vídeo, a saída, a limpeza, tudo isso são momentos da verdade que você vive experiências. Então, a jornada é uma coleção de experiências, né? Então, por isso que é importante entender o conceito de experiência do cliente, que é essa soma total que você vive na jornada toda. Então, acho que para reforçar um pouco do que a Helena trouxe, né, muito bem, a jornada começa muito antes do que a gente imagina, né? Não é a jornada da experiência do cinema começa dentro da sala, não. Começou bem antes. Né? Quando você tem o desejo de ver o filme, quando você tem alguma ou quer ver um filme, ou está muito afim, ou você está no momento que você precisa se distrair, relaxar, ali começou a jornada, e a jornada acaba bem depois que acaba o filme, quando você, como eu gosto, sair de um filme falando do filme. Né? Aquele filme que te faz pensar, caramba, né? Que legal isso aqui, né? A gente faz muito em casa isso de discutir filme depois. Né? Então, a jornada é muito mais ampla do que a gente imagina, é uma coleção de experiências, tem vários momentos da verdade que você pode perder o cliente, inclusive, eu nunca mais volto nessa sala. Né? O filme foi maravilhoso, mas outras coisas não funcionaram. Né? É igual um restaurante, né? Você não vai no restaurante pela comida só. Você quer ser bem recebido, você quer ter o carro no valet, você quer ter uma mesa limpa, você quer ter um garçom cortês, você quer que a máquina de cartão funcione. Né? Então, são muitos detalhes que compõem a experiência. Né? E acho que de jornada é isso que dá para a gente complementar e reforçar um ponto que nós vivemos a era da experiência do cliente. Né? Produto é copiável, serviço é copiável, filme você vê em qualquer lugar hoje, mas o que vai fazer você ir para o cinema é a experiência que você vai entregar. Perfeito. E queria fazer justamente provocação, indo para o que você falou aqui, Rodrigo, é tudo copiável. E, de fato, quando a gente fala de cinema, principalmente o cinema de mainstream, basicamente, que vai passar blockbuster, é tudo copiável. Eu posso ver o mesmo filme, se eu moro numa cidade grande, em 40 cinemas. E nessas horas, para mim, é onde ter a visão de CX no centro do negócio é onde faz o seu diferencial de negócio existir. Porque, caso contrário, talvez você não tenha um diferencial de negócio, porque não é no produto, porque o produto todo mundo tem. Então, eu acredito que o grande desafio é como é que eu penso essa jornada completa, porque é muita etapa na jornada, a gente sabe disso. Eu trabalho principalmente com os exibidores e a gente sabe exatamente que tem muito ponto onde a coisa pode dar ruim, basicamente, na experiência para o cinema. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre como é que você pode começar a criar mais essa mentalidade de levar o CX para o centro do negócio, mesmo que você saiba que isso é importante, como é que eu começo, como é que eu vou pensar nisso, etc. Foi para ele, né? Mas eu... Pode começar com você, Posso Helena. começar? É muito interessante isso, porque, assim, quando você tem um produto que ele é uma commodity, entre aspas, ou seja, quando muitas outras empresas oferecem esse mesmo produto, na verdade, o seu produto não é isso. O seu produto é o pacote que é exclusivamente entregue por você. Trazendo aqui para a realidade do cinema, o seu produto não é o filme. É um risco muito grande considerar que o produto é o filme. Por quê? Porque ele é commodity. Se eu quiser assistir um filme, eu posso escolher o horário que eu quiser, ainda mais vivendo aqui em São Paulo, eu posso ir em vários cinemas. Qual vai ser a minha decisão? Vai ser por aquele lugar que me atrai mais, porque tem uma experiência melhor, porque eu sei que eu vou encontrar uma infraestrutura que não tem problema técnico, que eu vou ter uma sala climatizada, que eu quero uma experiência VIP ou não, né? Porque as salas hoje em dia têm isso, enfim. Então, o primeiro passo para começar a entrar na mentalidade de CX é entender qual é o seu diferencial, né? Que o seu produto vai oferecer, e o seu produto enquanto estabelecimento. Né? Isso se aplica a várias indústrias. Uma coisa que eu fiz muito na minha carreira, trabalhei na Latam, trabalhei no Nubank, sempre em áreas de experiência,
eu pegava muito benchmarking de outras indústrias. Então, exemplo, no caso de hospitais, eu sei que eles olham, por exemplo, para a Fórmula 1, pit stop de Fórmula 1, que o carro para ali, tem todo um check para ser feito e o carro tem que sair rápido. Hospitais fazem uma análise desse fluxo, né, dessa coreografia, para se inspirar e fazer a mesma coisa no pronto-socorro. Né? Assim como eu tive um colega que trabalhou comigo na Latam, que ele trabalha na DASA. Né? Ele criou uma central de controles de quartos ali dentro de um hospital, para monitorar as pessoas que estão dentro do quarto, que horas que elas saem, quanto tempo demora para o quarto ficar limpo, e já ter uma previsão de qual é a próxima pessoa que vai ocupar. Né? Isso eu estou falando de experiência pura. Né? Então, fazer o desenho da jornada do cliente é fundamental. Se você não fizer o desenho da jornada do cliente, o seu cliente vai fazer o desenho que ele quiser. Então, trazendo aqui um pouco mais para a realidade, né, se a gente, eu vou dar um exemplo bobo aqui, mas acho que vai ajudar a tangibilizar, se a gente não coloca na frente ali do guichê do cinema, né, aquelas, sei lá, aquelas tirinhas ali da fila, o cliente vai se organizar do jeito que ele quiser para fazer a fila, certo? E aí você não vai ter controle sobre isso. E a mesma coisa acontece na vida. Se a gente não pensa, né, no programa, por onde que eu quero que ele entre, ele vai entrar no site, ele vai ter um aplicativo. Lá dentro do aplicativo, o que eu quero que apareça primeiro? Né? O que eu quero vender primeiro? Ou que tipo de mensagem eu quero passar primeiro? Né? Até no sentido da cor do aplicativo, até quais são as imagens que vão aparecer, qual é a fonte que eu vou usar. Né? Então, os detalhes, gente, o sucesso mora nos detalhes. Assim, pensar nisso com muito cuidado faz toda a diferença. Né? De novo, o filme não é um produto, acho que é um risco muito grande entender dessa forma, e a diferenciação é o que vai fazer o cliente ficar. Posso só, eu sei que eu monopolizei, mas tem um conceito só super legal que eu gosto muito, que é o conceito de lealdade. Né? A confiança é o fio condutor mais importante das relações humanas de qualidade. Assim, não é o amor, é a confiança. Confiar em alguém é algo muito nobre. Assim, quando você confia, você fala bem, você indica, né? Você vai, você frequenta. Então, conquistar a confiança do seu cliente vale mais do que qualquer coisa. Por quê? Porque ele vai ser um cliente leal do início ao fim. Eu acho que a Apple faz isso muito bem, né? Construiu uma legião de clientes leais, assim, você vê que poucos, né, fazem uma migração. E no final do dia, o que a gente quer é pensar no longo prazo. Gente, o jogo é um jogo de longo prazo, é o jogo infinito. Né? Então, a gente não quer que hoje o cinema lote e amanhã não tenha ninguém. Isso não vai acontecer, não pode. Né? O negócio não sobrevive dessa forma. No final do dia, o que a gente quer é conquistar a confiança, a lealdade, porque esse cliente vai vir sempre. E ele vai trazer amigos, e ele vai falar bem nas redes sociais, e vai trazer mais pessoas que também vão se encantar. Então, acho que no final do dia, para uma jornada de qualidade, além do desenho, é a gente conquistar lealdade dos clientes para que esse jogo continue por muito, muito tempo. Pegar alguns ganchos bons que a Helena me deixou aqui, e pegando, ela falou que o sucesso mora no detalhe e o diabo também mora no detalhe, tá? No sentido de que você pode perder no detalhe. Né? Eu escutei uma vez uma pessoa falando, é verdade, assim, a gente tropeça nas pedras pequenas, né? Porque as grandes a gente vê e desvia. A pequena você subestima ou não vê. Quando você vê, nossa, isso aqui me derrubou. Né? Então, detalhe é muito importante. Uma experiência impecável é olhar para o detalhe e, pegando carona no que a Helena muito bem trouxe, assim, primeira coisa é entender qual é o produto. E ela foi cirúrgica, né? É a experiência, não é o filme. Assim como no restaurante não é a comida, é tudo que você está vivendo ali. A comida ela é o core, né? Também, se tudo for maravilhoso e o filme, né, não sustentar também, mas aí se você também ancorar só no filme, você está muito frágil, porque é copiável, é um commodity. E, além, somando mais algumas coisas sobre como começar, né? Marcos, você perguntou o entendimento de jornada, etc. Então, primeiro ponto, qual é o seu produto? Então, está claro qual que é. Segundo, conhecer o cliente. Quem é o cliente? Quem é essa pessoa que está lá? E, às vezes, é muito frequente, mais do que vocês imaginam, empresas que não sabem quem é o cliente de verdade. E tem uma armadilha aqui, de novo, o diabo mora no detalhe, que a gente tem viés. A gente tende a achar que o cliente é igual a gente. Porque a gente respira aquilo todo dia.
né? Então, né, você acha que o cliente é igual a você, né? Então, eu trabalhei com experiência do cliente, Mercado Livre, 99, PagBank, Recarga Pay, né, muito na parte de CX, né? E é incrível como você desenha coisas achando que o cliente é igual a você e você quebra a cara. Você fala, nossa, isso aqui ele vai entender. Nossa, o cara vai, nossa, isso aqui está na mão. Você vê o cliente reclamando, não entendi. Não era para fazer isso, não, isso aqui não é o que eu esperava. Então, considerando isso, entenda quem é o cliente. E outro ponto é entender como que é a mecânica do seu negócio. Então, o cinema, a gente falou muito, né? Nós temos um esquenta, eu e a Helena, hoje aqui no camarim, né? Que a gente ficou conversando bastante. E nós estamos, na verdade, fazendo aqui uma reprise de um painel, que fizemos um podcast juntos o ano passado em Recife. Então, nós estamos aqui. Então, nós estamos em cartaz, né, Helena? Em São Paulo, tínhamos em Recife já. O cinema, assim como um hotel ou como uma companhia aérea, né? A Helena trabalha na Latam, todo dia o avião amanhece com assento vazio, o hotel com quarto vazio e o cinema com assento vazio. Então, o seu business é encher o avião, no caso da companhia aérea, o hotel, no caso da hotelaria, e encher o cinema, no caso da indústria do cinema. Então, entendendo que este é o seu negócio, você precisa saber quem é o cliente que você tem que trazer e como conversar com ele, qual é a jornada que ele vai passar, entendendo da perspectiva dele a jornada, não da sua, e como é que você move isso, então. Como é que você garante que todo dia a sala vai estar cheia? E todo dia mesmo. Vai ter a sazonalidade? Pô, vai. Vai ter o filme da Marvel? Lógico que vai te ajudar muito, mas não se vive de Homem de Ferro. Você tem sazonalidade. Como é que você vive no dia a dia? Não se vive só de filme. A gente viu de manhã que você pode trazer conteúdos. Você pode ter evento corporativo, trazer uma equipe no cinema para fazer uma experiência. Você pode ter uma festa de aniversário. Você pode ter uma final de campeonato. Então, você entenda o teu negócio e veja onde é que você pega as alavancas para isso, sabendo qual é o seu produto, que é a experiência, e também conhecendo quem é o seu cliente que está ali do outro lado. E também entendendo uma coisa que é conceitual, né, que falei que a jornada é uma coleção de experiências. A experiência do cliente é composta por 3 camadas, e as 3 camadas elas nascem a partir das 3 expectativas dos clientes. As expectativas são ganhar tempo, solução e uma experiência prazerosa. São as 3 expectativas de qualquer cliente sempre. Entregue tempo para o seu cliente, faz o cliente perder tempo. Segundo, resolve o que ele precisa, qualquer coisa que seja, um hospital, um cinema, um hotel, um banco, etc. E terceiro, que seja uma experiência prazerosa, simples, fácil, engajadora, né? Isso eu construo com a pirâmide da experiência do cliente, que é igual a pirâmide de Maslow, né, que é muito conhecida, né? Essa pirâmide é como você constrói. Primeira coisa na base é resolve o que o cliente precisa. Segundo, tire o esforço. E terceiro, gere a conexão emocional. E conexão emocional é o que a Helena falou. Não é sorriso, não é abraço, não é emoji, é confiança, lealdade, verdade. Isso gera conexão. Né? Desde assim, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, isso aqui eu errei, aqui eu acertei. Mas tudo começa pela base. Resolve. Eu fui para o cinema para ver o filme, entrega o filme. Né? Não adianta tudo ser lindo e não ter o filme. Segundo, faça isso fácil. Cheguei fácil, comprei fácil, consegui me divertir facilmente, tudo claro, comunicado, simples, de ponta a ponta. E gerar essa conexão emocional. Né? Então, tem método para fazer isso, mas esse entendimento de qual é o produto, a dinâmica do seu negócio e quem é o seu cliente, isso é fundamental para você desenhar uma jornada que faça sentido para o cliente, não aquela que você acha. Perfeito. E agora eu queria fazer uma pergunta sobre dificuldade de começar a fazer isso, assim, principalmente no cinema, e aqui a gente tem alguns exibidores na plateia, que é quem está normalmente no dia a dia do cinema é o gerente, é o operador de caixa, é o cara da bomboniere. E como é que você pode, numa empresa, pegar o que esse cliente, esse funcionário está falando sobre a experiência do cliente e levar isso para cima para chegar até o dono, de fato, do cinema? Aqui só tem coisa fácil que a gente está falando hoje. É muito interessante porque assim, tem algumas formas de você capturar o que a gente chama de sinais do cliente. Tá? O cliente ele vai te dando pistas do que ele está achando e de se você está perto ou longe de conquistar a lealdade e confiança o tempo todo.
né? A gente hoje está acostumado a ver na internet, que eu sou meio outlier de internet, porque eu estava até falando, não tenho Instagram, não tenho nenhuma rede social, só LinkedIn, porque tem que ter mesmo. Mas as pessoas normais, né, que não são que nem eu, elas normalmente deixam as pegadas, né, na internet. Você consegue medir engajamento, você consegue medir like, comentário, etc. Né? Imagina que numa jornada é a mesma coisa. Né? Você vê a quantidade de vezes que o cliente vai ao cinema, a quantidade de vezes que eles entram no aplicativo para buscar um filme. Você tem como medir isso na prática. Né? Você não precisa só perguntar para ele, você mede isso. Né? Você se antecipa para entender o que ele está achando, que comportamentos indicam engajamento, que comportamentos indicam detração, que ele está indo embora, que ele não vai não só voltar, não só não vai voltar, mas também não vai te indicar para outras pessoas. Né? Para além de medir esses sinais, existe uma métrica muito conhecida, quer dizer, muito conhecida para o nosso meio aqui, que é o NPS, que é o Net Promoter Score, que é entender quem são os promotores líquidos, né? Quem são as pessoas que realmente são promotoras, que eu posso confiar, que elas vão falar bem de mim, elas vão publicar na rede social, elas vão voltar aqui várias e várias vezes. Eu vou ser sempre a primeira opção para essas pessoas, né? Então, o NPS é uma métrica muito conhecida no mercado, talvez mais corporativa, porque você consegue comparar as empresas. Né? Então, empresas que têm um NPS num nível de qualidade, 70, 80, são conhecidas por entregarem um ótimo serviço. Essa é uma forma, a primeira bússola, que talvez seja a bússola inicial para que a alta liderança consiga se abastecer de estamos indo bem, não estamos indo bem. Né? Essas pesquisas e também os engajamentos, né, comentários, por exemplo, sempre tem um toque para além da nota, né? Sempre tem algum comentário, sempre tem algo mais qualitativo para a gente analisar. E isso também, de forma categorizada, pode ser uma boa forma aí da liderança se informar. Agora, tem uma outra forma de medir, que a gente chama de VOE, que é a voz do Voice of Employee, né? Ou seja, a voz do funcionário, que poucas empresas fazem, e ali está escondido um ouro maravilhoso. Por quê? São as pessoas que estão no front, são as pessoas que estão vivendo aquilo todos os dias, que olham o rosto dos clientes todos os dias, que veem como eles saem das sessões dos filmes todos os dias. Né? Então, se tem alguém que captura mais os sinais do cliente, são as pessoas que estão vivendo com o cliente todos os dias. Né? E pouco se fala sobre isso. E, claro, é importante ter uma forma de você medir, mas eu diria até que mais do que isso, para não deixar a coisa robotizada, fazer uma pesquisa para os funcionários. Eu lembro que na Latam, a gente tinha toda sexta-feira um café com o presidente. Né? Então, os funcionários vão falar com o presidente faz as perguntas para eles. Né? E pede para eles contarem histórias, darem evidências, né? É um negócio descontraído, não é assim uma entrevista. Né? Tem um café da manhã para essas pessoas trazerem seus comentários, e dali saíram decisões muito importantes que a gente tomou, né, como companhia, e que eu acho que tem um papel de sensibilização da liderança que é muito importante. Eu, Rodrigo, a gente vai falar aqui hoje de várias formas, né, pesquisa, metodologia, o passo a passo. Cara, nada disso. Você pode jogar no lixo tudo isso que a gente fala hoje. Se a liderança não tiver comprada, se isso não for uma prioridade, não tiver um compromisso claro que a experiência deve sim ser uma prioridade de investimento da empresa, esquece. Nada vai funcionar. Então, o mais importante é sensibilizar a liderança de que, sem a experiência, esse jogo está perdido no longo prazo. Né? E acho que é muito ruim ver um negócio morrendo, né, murchando, por conta disso, por conta de coisas que a gente consegue fazer diferente. E, no final do dia, assim, nada melhor do que você ser cliente por um dia. Né? Então, viver a experiência do cliente, vai nas salas, entende o que está rolando aí, que as pessoas estão falando, como é que está o atendimento, como é que está, por exemplo, a parte externa do cinema, sei lá, o que está vendendo ali de pipoca, qual é o preço que está se cobrando, será que eu posso colocar alguma coisa diferente aqui? Então, viver essa experiência é o melhor insight que tem. Todos os negócios que eu participei até hoje, quando a liderança vai para o front ali, vai num voo, por exemplo, vai num hotel, usa aplicativo de banco, né? No caso do Nubank, assim, isso é uma escola, sabe? Então, eu iria por aí. Muito bem, vou, como sempre, aqui complementando, a Helena trouxe pontos importantes. No varejo tem um termo que fala que é o barriga no balcão, né? Que você tem que ir para o front. Então, a melhor forma é você viver a experiência,
né, consumir o seu produto, né, tá lá presente de alguma forma para você realmente sentir na prática, senão vai ficar tudo em reunião, né? No slide, na planilha, né, no PowerPoint, fica tudo muito vago, né? Então você tem que estar realmente vivenciando a experiência para valer. Você também trouxe, né, Helena, um ponto, né, e eu gosto muito de também provocar as pessoas assim, cuidado com aquilo que o cliente fala e aquilo que ele faz. Às vezes ele fala, não, pô, Helena, pô, sou aí clientaço de vocês, não sei o quê, adoro tudo. Aí você puxa na base, eu fiz uma compra em 10 anos. Acontece isso, tá? E tem cara que reclama e usa muito. Né? O cara, às vezes, está pé da vida, mas o cara é usuário, cliente frequente. Então, olhar as pistas e as deixas que o cliente te traz conforme ele se comporta, que são os fatos, dados, que tem uma base de dados, né? Tem alguma coisa simples, ajuda muito. Vou dar um exemplo do Rodrigo. Ano passado, eu sou usuário direto do ingresso.com, né? Eu compro muito ingresso por lá. Ou praticamente para cinema eu compro lá. E foi legal que no final do ano eu recebi, né? Eles fizeram uma coisa muito legal, eles fizeram uma retrospectiva, que até Instagram faz, Spotify faz, eles fizeram. Como foi meu ano de cinema. E eu me dei conta que eu fui 25 vezes no cinema ano passado. Se considerar que você tem 52 finais de semana, é um final de semana sim, outro não. É assim, essa informação é riquíssima, sabe? Que cinemas que eu fui, que filmes que a gente viu, que filmes que eu fui 2 ingressos, eu e a minha esposa, que filme que foram 4 ingressos, eu, minha esposa e minhas filhas. Eles poderiam, por exemplo, ver, um exemplo simples agora, eu fui ver muita reprise de filme que teve edição comemorativa. Então eu fui ver Batman Eternamente, que foi 30 anos, que eu vi no cinema em 95, vi o ano passado. Fui ver De Volta para o Futuro, de 40 anos, que foi 85, vi o ano passado. Né, 85 eu não vi no cinema. Vi Noviça Rebelde, que é um clássico que eu adoro, que eu nem era nascido quando saiu, fui ver no cinema, né, e fui chorar com o Capitão Von Trapp, com a Fräulein Maria se apaixonando. No cinema, eu já sabia da história toda. Né? Então, deu para perceber que eu gosto de ver os filmes clássicos e reprises. Agora, dia 5 de março, vai ter uma nova versão do Kill Bill no cinema, do Quentin Tarantino, que eu adoro o Tarantino. É isso. Eu estou com a emoção daquele cara ali para ver. Kill Bill é do caramba, para não falar que é do caralho. Então, assim, vai ter o volume 1 e 2 juntos, 4 horas e meia no cinema. Sabe como é que eu descobri isso? Num vídeo aleatório do YouTube. Eu poderia ter recebido uma comunicação. Rodrigo, vimos que você gosta muito de reprise de filmes. Sabia que o Kill Bill vai voltar no cinema? Talvez você queira ir. Né? E eu te aviso quando começar a venda do ingresso, porque você é um usuário frequente, um cliente frequente. O que eu estou fazendo agora? Eu tenho que entrar todo dia no ingresso.com para ver se tem o cinema. Se abriu a sessão de vendas, não abriu ainda, tá? Fica tranquilo. Mas o Senhor dos Anéis, que de manhã alguém falou, né? Acho que foi o Sadovski que falou, eu perdi. Eu não consegui comprar. Eu queria muito ter visto os 3, né? E eu vi em 2002 os 3 seguidos o dia inteiro no cinema. 1, 2 e 3. 12 horas no cinema. A minha esposa fala que é o único sábado que eu larguei ela. Foi para assistir as 12 horas do Senhor dos Anéis. E saí lá, uau, né? Enfim, esses dados trazem muita pista, não pode ignorar. Então, é um jeito simples de começar. Você já tem o dado ali, não precisa contratar consultoria, sistema, já está lá. Esse é um ponto importante. Outra coisa que a Helena comentou, falando de pessoas, né, de times, né, Marcos? Você também trouxe, a gente conversou mais cedo sobre isso, né? Precisa engajar as pessoas, né? Engajar os times, quem está. E as pessoas têm que entender. Muitas vezes quem está ali na Bomboniere, quem está vendendo uma pipoca dentro de uma sala VIP, ou que está na fila, muitos erros acontecem, não é por maldade, às vezes a pessoa não sabe a importância do papel dela na jornada do cliente. Eu vou dizer por operação de atendimento. Eu cuidei muito de atendimento ao cliente, muito. E a gente cobra, não, você não pode atrasar, tem que entrar na escala no horário, não pode sair a hora que você quer para ir no banheiro. E se você não explica o porquê, a pessoa não entende. E todo mundo é adulto, vamos explicar. O dia que a gente explica, olha, se você entra atrasado, tem uma escala. Você está aqui escalado porque tem uma demanda de clientes que a gente já previu que vai ter. Se você não entra atrasado, a fila aumenta, o tempo de atendimento também aumenta. Esses indicadores impactam na métrica, por exemplo, que a Helena comentou, que é o NPS, que é a recomendação da experiência. E a gente mediu que quem dá nota baixa compra menos. Isso impacta em tanto na receita da empresa. Precisa contar essa história. Precisa explicar. E tinha gente que fazia assim, Rodrigo, agora eu entendi. E além de a pessoa entender essa sequência toda, ela entende o impacto que ela tem no negócio. Esse é um ponto importante, explicar tudo isso. E outra coisa, Marcos, né, Helena, é como
né, é a escuta da voz do colaborador, porque a experiência do cliente você faz de fora para dentro, eu vou entender quem é o cliente, quem é a persona, volto para casa e desenho, mas ela é entregue de dentro para fora. A experiência do colaborador tem que ser melhor que a do cliente, porque ninguém entrega o que não recebe. Se você não é cuidado, se você não tem uma boa experiência, por que eu vou cuidar do cliente? Não vou. Né? Então, a experiência do colaborador é fundamental. E a liderança aí tem um papel importante. Vou dar um exemplo, 2. Um no Mercado Livre e um na 99. No Mercado Livre, o que vocês veem hoje foi construído lá há 10, 12 anos. Era um caos quando eu entrei no Mercado Livre em 2012. Se você recebesse uma caixa vazia ou uma caixa com uma pedra, o procedimento de mediação é: pô, Marcos, você comprou de Helena? Eu vou dar o telefone dela, tá? Você fala com ela. Esse era o processo de mediação de conflitos em 2012. Um lixo. E como é que a gente começou a mudar tudo isso? No dia que o senhor Marcos Galperin, fundador do Mercado Livre, um gênio, né, um portenho gênio argentino, quando ele começou toda quinta-feira, e eu vi isso em Buenos Aires, ir trabalhar sentado na central de atendimento. Porque ali ele passou um recado. O jogo da empresa está aqui. Entender o cliente, melhorar a experiência dele, melhorar o produto e serviço. Isso foi simbólico. Ele sentado do lado do atendente para ver caso. Isso é atitude, a atitude arrasta, né? O exemplo arrasta muito. E na 99, depois que os chineses compraram, muita coisa mudou, mas quando eu entrei, nós tínhamos um programa que a gente dirigia de motorista. Eu dirigi uns 3 dias de motorista, pop. É uma experiência que você fala, meu Deus do céu, agora se entende muita coisa do cliente. Primeira corrida, eu lembro que eu peguei o carro, saí, habilitei para receber corrida, daí tocou a demanda, aceitei a corrida. Eu falei, meu Deus, eu espero que o sistema de segurança funcione. Quem que vai entrar nesse carro? Quem vai entrar aqui? Graças a Deus funcionou. Deu pau no pagamento, mas aí no final falou, eu trabalho na 99, a gente resolve aqui e tal. Mas, enfim, a importância de ter essas coisas, de ir para a ponta e capacitar as pessoas. Para fechar minha fala aqui, eu tive o privilégio de fazer curso na Disney em 2016, que é uma experiência incrível. E a Disney não é assim à toa. E a magia da Disney é cultura, método e processo. Não é só pôr o Mickey lá. Tudo tem método, processo e treinamento. As pessoas, eu falei para o Marcos hoje mais cedo, as pessoas que são mais treinadas, não sei se você sabe disso, Helena, mas as pessoas que são mais treinadas na Disney é o pessoal que limpa o parque. Bom, por quê? Esse cara está do lado do cliente o dia inteiro. E eu vivi na prática. Eu estava lá com a minha família, cheguei, parei, fiz uma cara de ué. Onde eu estou, o cara parou de varrer e veio perguntar, senhor, o senhor precisa de ajuda? Eu falei, preciso em tal lugar. Não, o senhor vai por aqui, por aqui, por aqui. Esse cara conhece o parque como ninguém. Como ninguém. E ele é um agente de experiência do cliente. Só que ele é treinado para isso, ele tem também isso dentro dele, e o treinamento é potencializado. E alguém treina, olha, se alguém parar com cara de ué, você vai lá e fala com a pessoa, né? Então, pegando aqui o exemplo de bombonier de fila, tem que contar, explicar para as pessoas, capacitar as pessoas a entender por que é importante aqui fazer essa fila ser uma experiência incrível. Porque impacta no resultado da companhia, e eu tenho um papel claro nisso, né? Perfeito. Já vi o Cauê aqui, o espírito de Cauê aparecendo aqui na plateia. É o sinal que é o momento de abrir para perguntas. Ficaria mais 3 horas conversando aqui, mas queria saber se alguém tem perguntas, questões. Dica de filme. Bom, então, sem perguntas, mas queria então pedir para, começando pela Helena, fazer um breve fechamento, mensagem final sobre o que a gente bateu um papo agora. Bom, acho que os momentos mais transformadores da minha vida, assim, da minha carreira, foram sempre momentos em que eu tive que voltar para o que o cliente está fazendo, para o que o cliente está falando, para poder tomar uma decisão. Eu estava na Latam quando... eu trabalhei 7 anos na Latam e peguei essa fase do Chapter 11, que foi quase uma recuperação judicial, enfim. E para a gente ajustar o ponteiro, para a gente conseguir tomar decisões com o dinheiro curtíssimo que a gente tinha, a primeira coisa que a gente fez foi pegar a voz do cliente.
entender o que o cliente está fazendo, o que ele está falando da gente nas redes sociais, quais são as principais dores que ele tem, que eu não estou enxergando, e que elas são fundamentais para a gente virar o negócio, né? É ali que eu preciso colocar minha energia, preciso colocar meu dinheiro, é ali que eu preciso fazer diferente, né? Para garantir que esses clientes fiquem com a gente, para garantir que esse jogo do longo prazo a gente vai vencer. É muito difícil que um negócio no futuro, muito difícil, ele sobreviva pela inércia, né? Pelo que já foi até hoje, pelo que trouxe o negócio até hoje, sem nenhum tipo de mudança, sem nenhum tipo de planejamento voltado para o cliente. É muito difícil. E a minha última mensagem é sobre lealdade, sobre confiança, porque estudar a jornada do cliente eu acho fascinante, mas né, eu sou suspeita para falar. Mas no final do dia, acho que a melhor forma de medir que você está sendo bem-sucedido no desenho da jornada é saber se seus clientes são leais, saber se eles voltam, se eles recomendam, se você faz a diferença na vida deles, né? Hoje em dia, você pode assistir um filme de várias formas, né? Então, você pode esperar ele sair num streaming, você pode ir em vários tipos de cinema, você pode ir na casa de alguém que vai estar passando, enfim. Então, qual vai ser o diferencial, né? Por que o meu cliente vai voltar aqui, né? Que experiência que eu estou dando para ele que vai fazer com que a competição, que é ficar em casa vendo Netflix, a competição pese muito menos, né, para a balança do Netflix e eu consiga sair de casa com gosto e falar, puta, hoje é um dia que eu vou no cinema, né? Eu vou sair de casa para ir no cinema. E aí o filme é importante, óbvio, né? Mas a experiência fala muito alto. E ela faz o jogo do longo prazo ser mais prazeroso para todo mundo. E eu espero que vocês se lembrem aqui dessas dicas. E eu tenho o LinkedIn, apesar de não ter, né, outras redes sociais. Eu tenho o LinkedIn. Fiquem à vontade para me acessar por lá. Vai ser um prazer poder tirar dúvidas, poder trocar ideia com vocês. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. Muito bem. Sempre é mais difícil dar o recado final, porque alguém já deu um recado muito bom antes, né? Então, corroborando tudo que a Helena aqui trouxe, acho que tentando complementar, algumas coisas que eu queria falar. A primeira é, gente, a gente está numa era de tecnologia imensa, né? AI, transformacional. Eu falo que é a maior revolução que a gente viveu até hoje. Não sei o que virá no futuro. Certamente vem mais coisas. Às vezes dá até medo de pensar, mas virão mais coisas. E bate aquele medo, assim, pô, então agora o cinema acaba, né? Veio streaming, não sei o que e tal. E eu sempre gosto de voltar em exemplos passados, Marcos, né? Assim, lembro na era quando começou lá em 95, 96, pô, tá chegando a internet, o que eu mais escutava, não, a agência do banco vai acabar. A loja física, esquece, cara, vai acabar, tudo online. Acabou a loja? Não. Acabou o banco, a agência? Não. O que aconteceu foi uma transformação de como essas experiências acontecem. As lojas são centro de experiência cada vez mais, de conteúdo. O banco tem lá muito autosserviço, mas virou uma área, né, uma agência continua vital, né, para reforço de marca, para também, né, atuar, né, nessa transformação importante, gerando negócio para o banco com tecnologia. Então está lá. Não mudou, mas adaptou. Então, adaptabilidade. Não vai morrer o cinema, mas vai certamente mudar a forma disso ser vivenciado. E nós temos que nos adaptar ao cliente. O Jeff Bezos, fundador da Amazon, tem uma provocação que eu gosto, que é que quando está todo mundo preocupado com o que vai mudar, eu estou preocupado em olhar para o cliente. E eu mudo junto com o cliente. Eu vou me adaptando a ele, ao movimento dele e o que está acontecendo. Então, é sobre isso. Se você não se adapta, você vai morrer. Isso é darwinismo. Temos que nos adaptar sempre. Na vida, nos negócios, isso é fundamental. Então, não vamos pirar com essa coisa toda de teorias milhares que vai acabar. Não, vai transformar. Já está transformando bastante. E eu quero, agora em segundo, reforçar um ponto importante que a Helena falou, que é, por onde que eu começo? Eu não sei por onde começar, começa ouvindo o cliente. Você tem ali tua base de dados, que simples que seja, já tem informação. Se você não tem essa base de dados, você vai lá e vê quem foram meus 20 clientes que mais foram no cinema no ano passado. Eu chamo para um café da manhã. Paga um pão de queijo, um suco de laranja e um café. E pergunta, e aí, o que pode melhorar? O que está legal? O que não está bom? É um começo, já dá para começar. É possível começar simples. E todas as jornadas da vida começam, com passos simples. Qualquer caminhada começa com o primeiro passo e dá para fazer. Não precisa contratar uma ferramenta assim, uma consultoria
né, assar. Não, dá para começar simples. E o último recado, né, voltando aos tempos de hoje, tempos difíceis que a gente vive, transformações sociais, muita coisa acontecendo, um mundo muito tumultuado, todo mundo muito estressado, mas uma mensagem final para vocês é: nós vamos sorrir. Sorriam. É isso. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado, Rodrigo. É isso, pessoal. Eu ficaria realmente mais 3 horas. Fica a dica, Cauê, talvez um evento só focado em CX. E é isso. Agora eu vou deixar para irmos para o nosso último painel. Perfeito. Palmas para eles, pessoal.